Esperar o pessoal entrar. Uma pessoa assistindo, né? Bem, estamos ao vivo aqui no LP Informativo e hoje com o Padre Átila José Quintino, pároco das paróquias São João Batista, aqui de Laranjal Paulista, e Imaculada Conceição de Pereiras. Padre, boa tarde, seja bem-vindo à nossa entrevista aqui no LP Informativo. Boa tarde, Edson, boa tarde a todos os que nos acompanham pelo LP Informativo. É uma alegria muito grande recebê-los aqui em casa. Então, aqueles que nos acompanham e também o Edson que está aqui, sejam bem-vindos, né, à casa do Padre. Como nós estamos aí nessa fase do isolamento social, então também tudo o que se diz respeito a entrevistas, conversas, acontecem no ambiente isolado. Então, bem-vindos à casa do Padre. Aqueles que nos acompanham, sintam-se à vontade, né? A casa é vossa também. Para chegarmos até a Páscoa, dia de hoje, passamos pela Quaresma, né, Padre? Por que esse tempo quaresmal? Então, a Quaresma, esses 40 dias que antecedem a festa, a solenidade da Páscoa, são, na verdade, um tempo favorável para a preparação da Páscoa. Por exemplo, a Igreja Católica, ela possui duas grandes festas, além das outras, obviamente, mas duas festas que são, assim, digamos, o coração da nossa fé. A festa mais importante é a que celebramos hoje, a Páscoa, a ressurreição. E a segunda maior festa é o nascimento de Jesus, que é o Natal. Embora as pessoas às vezes façam a troca achando que o Natal é mais importante que a Páscoa, até se celebra muito mais o Natal do que a própria Páscoa, mas na verdade o centro da fé cristã é a festa de hoje. Hoje a Igreja Católica ela está em festa, ela está exultante, porque hoje Cristo vence a morte, vence o pecado. Então hoje é a grande festa. E antes das grandes festas, existe um tempo de preparação. Por exemplo, para o Natal nós temos o Advento. São alguns dias de preparação até que se chegue o dia do nascimento, o dia da festa. Para a Páscoa nós temos esses 40 dias que antecedem, para que assim possamos então celebrar bem a Páscoa. De agora em diante, nós vamos ficar 50 dias até Pentecostes. Então, sempre existem esses tempos que nos preparam para uma celebração importante. Como eu já disse, a Páscoa é a principal celebração. Esses 40 dias, além de ser um tempo de espera, onde nós não cantamos o Glória, nós não cantamos o Aleluia. Ontem, voltar a cantar o Glória e Aleluia chega a ser emocionante, porque a igreja parece que volta à vida. Então esses 40 dias, além de ser uma espera, também servem para que nós, católicos, batizados, também cristãos que se identificam com essa prática, possam rever as suas ações. Se eu vou celebrar a vitória de Cristo, será que Cristo tem vencido em minha vida? Então esses 40 dias é para que nós vejamos se de fato não existem pontos, e sempre existem, a serem mudados em nossa vida para que o Senhor, o Rei, o ressuscitado, seja Cristo em nós e em nossos corações. Então esses 40 dias são de espera e ao mesmo tempo de mudança de vida para que Jesus seja o Senhor, para que Jesus seja a luz, para que Jesus seja a vida em nós. Então a partir de hoje nós já entramos então para o tempo pascal. Exato, a partir de ontem à noite, quando nós cantávamos o Exultet, né? Exulte os céus e os anjos triunfantes, nós já anunciávamos a Páscoa. Então desde ontem nós já entramos nesse mistério pascal. E esse mistério pascal ele se estende de hoje até o próximo domingo, na chamada oitava de Páscoa, que são 8 dias sequenciais que equivalem à mesma importância do domingo. Então a missa de amanhã, a missa de segunda-feira, ela tem a mesmíssima importância da de hoje. A de terça, igualmente, de quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo domingo. Então nós celebraremos o domingo estendido, como se fosse um grande domingo da fé. E de fato, para mostrar que essa festa, ela é diferente das outras. Ela é o coração. Ela é o que faz com que a igreja viva e exista. Então é importante sabermos disso. Desde ontem, quando cantávamos o Exultet, até Pentecostes, nós estamos na Páscoa, tempo pascal.
Mas desde ontem até o próximo domingo nós estamos no dia da Páscoa. Tanto que os padres, quem acompanhar pelas lives, todos os dias o padre vai dizer assim: neste dia em que celebramos a vossa Páscoa. As pessoas, mas não foi domingo? Não, neste dia. Porque nós temos aí 8 dias que equivalem a um único dia, a uma única festa. Padre, muitas pessoas ficam se perguntando, né, qual é o significado da Semana Santa. Conte para nós esse significado e o que ela representa para nós cristãos. A Semana Santa, Edson, e também aqueles que nos acompanham, é o coração da nossa fé. Não tem como, e eu espero que não exista, padre ou cristão católico que não se emocione nessa semana. Porque é aqui que o mistério, o Cristo se manifesta. Quando lá nas bodas de Caná, capítulo 2 do Evangelho de São João, Maria chega para Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. E Jesus dá uma resposta muito curiosa: mulher, esta ainda não é a minha hora. Ou seja, nós esperamos o tempo todo a hora de Jesus, a manifestação da sua glória, do seu poder, da sua identidade como Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Então, a Semana Santa é justamente isso. É a grande manifestação do poder de Deus em Jesus Cristo, no seu Filho. E vale a pena pontuarmos alguns aspectos que nós vivemos essa semana. Domingo de Ramos, quando nós, com Jesus, entrávamos em Jerusalém. Isso aqui é muito importante. Por que Jerusalém? Bom, Jerusalém é a cidade santa, Jerusalém, o local onde Davi reinou. Jerusalém tem todo um histórico onde centraliza o poder religioso e civil. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, os seus seguidores, que não eram poucos, se nós pegarmos em Mateus, no Evangelho de Mateus, vai dizer que os seguidores de Jesus que entravam com ele em Jerusalém era uma multidão, e por multidão nós podemos calcular aí cerca de 2.000 pessoas. Então, essa multidão que entra com Jesus em Jerusalém, na verdade, o que eles esperavam? Nós não podemos esquecer disso. Eles esperavam que Jesus fosse tomar o poder e fosse agora reinar, ser o novo Davi. Tanto que a aclamação é Hosana ao filho de Davi. Ou seja, agora esse Messias, esse Jesus que entra em Jerusalém, vai tirar os romanos, vai tirar os opressores e vai reinar. Só que de repente Jesus entra na simplicidade, no silêncio e na pobreza. Aí nós temos que voltar lá em Marcos capítulo 10. O meu poder não é como o poder deste mundo. Então nós precisamos sempre diferenciar o poder de Deus, a autoridade de Deus não se confunde e nem se iguala à autoridade desse mundo. Os vossos grandes, disse Jesus, matam e oprimem, mas entre vós não deve ser assim. Então aqui precisamos lembrar, o povo que seguia Jesus esperava que ele entrasse em Jerusalém para ser rei e dominar. Só que a missão dele não era essa. A missão dele era anunciar o verdadeiro reino do Pai por meio não da violência, mas da paz. Não da mentira, mas da verdade. E é isso que ele faz. Outro aspecto que aqui precisa de muito cuidado. As pessoas confundem muito, Edson, as informações. Os mesmos que gritaram Hosana ao filho de Davi, depois na sexta-feira santa gritaram crucificam. Isso não é verdade, isso é mentira. Se nós pegarmos em Mateus, quem grita Hosana ao filho de Davi são os seguidores de Jesus. Aquele povo que veio da Galileia, passou por Jericó, Betfagé, Betânia. Esse povo grita Hosana ao filho de Davi. Em contrapartida, o povo que está em Jerusalém se assusta. Então quem é que pede a crucifixão? O povo de Jerusalém, os sumos sacerdotes, aqueles que estavam também ali esperando a festa da Páscoa. Não são os seguidores de Jesus que gritam crucificam. E quantas vezes, lembro de pregações, lembro de pessoas que passaram pela minha vida, que acabavam dizendo isso. Os mesmos que gritaram Hosana ao filho de Davi, agora gritam crucificam. Leia Mateus, leia o Evangelho de Mateus e vocês verão que não é isso. Quem segue Jesus grita Hosana ao filho de Davi. Mas os que estão em Jerusalém, que veem Jesus entrando, eles se assustam. E é eles, com os sumos sacerdotes, que vão pedir a morte de Jesus. Depois nós damos um salto dessa entrada de Jesus, do seu reinado, da sua glória, mas uma glória, repito, não violenta,
não mentirosa, uma glória da paz, uma glória da verdade. Nós vamos então para a Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, nós temos vários símbolos profundos que nós devemos lembrar. O primeiro deles é o desejo de Jesus. Eu desejei ardentemente tomar esta ceia convosco. Então, hoje o que seria a ceia? Hoje nós podemos dizer que a ceia é a Santa Missa, onde nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia. Então, a ceia de Jesus, a ceia à qual os seus seguidores são convidados, não brota da vontade deles. Ah, Jesus, vamos fazer uma ceia, né? Como a gente às vezes, né, fala, vou lá na sua casa tomar um café, Jesus, vamos fazer uma ceia? Não, não parte dos discípulos, parte de Cristo. E até hoje, é Cristo que vem até nós por meio da palavra e da Eucaristia e nos convida à mesa. Por isso que faltar à missa, podendo estar lá, podendo participar, faltar à missa para assistir jogo de futebol, novela, fantástico, sei lá o que, é um pecado. Porque é você dizer a Jesus, olha Jesus, eu prefiro muito mais assistir fulano jogar futebol do que ir sentar à mesa contigo. Eu prefiro muito mais assistir a novela e o Fantástico do que estar na tua ceia. É muito mais importante para mim isso do que aquilo. Então, aqui que está a importância da coisa. É Jesus quem nos convida à mesa, como fez com os seus. E lá algo curioso acontece. Ele toma o pão, ele toma o vinho e diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. São Paulo, da 1 Coríntios, capítulo 10, e depois ele continua o pensamento no capítulo 11 também, São Paulo vai dizer o seguinte, Jesus, tendo o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Aquilo que a igreja faz até hoje. Eu não sei porque ainda existem pessoas que acham que a igreja inventou, quando na verdade está na Bíblia. Então, um verdadeiro cristão, uma pessoa que se baseia de fato na palavra de Deus, sabe que a missa não é invenção da igreja. Primeiro, foi o Cristo que pediu, e segundo, são palavras transmitidas pelos apóstolos. Se nós, padres, tomamos o pão em nossa mão e dizemos, isto é o meu corpo, não é porque a gente inventa isso, mas foi porque Jesus pediu aos seus apóstolos, e isso São Paulo vai dizer no capítulo 10 da 1 Coríntios, e a igreja continua isso há 2000 anos. E olha que curioso, as pessoas falam, mas a hóstia ela tem gosto de pão, e o vinho tem gosto de vinho. E de fato, lá quando Jesus celebrou a ceia também, a hóstia, o pão tinha gosto de pão e o vinho tinha gosto de vinho. Pedro não colocou o cálice na boca e falou, que gosto de sangue. Não, ali está o mistério da fé. Ou seja, embora vejamos pão, embora vejamos vinho, nós sabemos pela fé e pela vontade de Cristo que ali estão as substâncias do corpo e do sangue. Então aqui nós temos o primeiro ponto, isso. A instituição da Eucaristia, ou, de um modo bem simples, a formação da missa. A missa começa ali. Se perguntarem para você que está nos assistindo, quando foi que começou essa história de missa? Começou com Jesus, na última ceia. Façam isso em memória de mim. E a gente faz isso todos os dias em memória dele até hoje. Já se passaram 2000 anos e nós estamos ainda fazendo, até que ele venha. Porque quando ele vier, nós não precisaremos mais celebrar missa nenhuma. A missa será a presença dele, o reinado dele, a glória dele. Outro gesto importante da missa da quinta-feira, missa da instituição da Eucaristia, da ceia do Senhor, é o lava-pés. Cuidado, o lava-pés é importante, mas ele não é algo que não possa ter. Não sei se vocês assistiram às lives das paróquias, diversas paróquias. Em algumas lives teve lava-pés e noutras não. Porque o lava-pés não é uma parte essencial, é uma parte simbólica. E o que significa o lava-pés? Vamos lembrar primeiro de Jesus. Quem toma a iniciativa de lavar os pés é Jesus. Ele está sentado à mesa, ele é o anfitrião, é ele que deseja, é ele que organiza a ceia, é ele que preside a ceia. Esse que preside a ceia, ele se levanta do primeiro lugar, porque o anfitrião ele ocupa sempre o primeiro lugar, ele se levanta do primeiro lugar, tira o seu manto e vai para o último lugar. Ele sai do primeiro, ele sai do topo e vai para o último, vai lavar os pés, que era o papel do escravo, era o papel do empregado da casa. A pessoa chegava de uma caminhada, de sandália, chegava lá, estendia os pés, o empregado vinha lavar os pés para não sujar os tapetes, o chão, era um costume. Então Jesus,
ele se levanta do primeiro lugar, do lugar mais importante da ceia, tira o manto e vai para o último lugar, vai lavar os pés dos seus discípulos. O que isso nos lembra? O movimento de Deus que sai dos céus e vem até a humanidade. Jesus mostra, ao sair da mesa, do primeiro lugar, ir aos pés dos seus discípulos, o movimento que Deus fez na criação. Deus, no seu imenso poder, Deus, na sua imensa glória, ele cria o homem. Ele sai da sua imensidão, da sua eternidade, da sua total glória para criar o homem. E depois Jesus Cristo, de modo bastante concreto, palpável, ele sai da glória de Deus, não apegado ao seu poder divino, e se faz homem. E sendo homem, se faz escravo. E sendo escravo, é obediente em tudo. Filipenses capítulo 2. Essa narrativa não é minha, mas é bíblica. Filipenses capítulo 2. Jesus Cristo, não apegado à sua condição humana, se fez homem e escravo de todos. Olha que coisa curiosa, e vale a pena pontuarmos. Nós sempre nos ajoelhamos diante de Deus e somente dele. Um ato de adoração. Então nós aprendemos isso. Deverás adorar somente ao Senhor seu Deus. Então nós nos ajoelhamos em ato de adoração somente diante de Deus. Só que Jesus se ajoelhou diante dos apóstolos. Como é possível? Deus que se ajoelha diante do homem. Então quer dizer que nós precisamos aprender com Jesus que em cada pessoa está também a presença de Deus. E é isso que muitas vezes alguns dos nossos irmãos não entendem. Deus se faz presente em cada um de nós. Eu não sou Deus, Edson não é Deus, mas se eu existo é porque a graça de Deus me sustém, me mantém, me dá a vida. Então essa graça de Deus está em mim e eu preciso reconhecer que essa graça que está em mim também está em ti e também está em todos. Respeitar o meu irmão, cuidar do meu irmão, amar o meu irmão, seja ele quem for, é amar, cuidar e adorar o próprio Deus. Se Jesus se ajoelhou diante dos seus, quem sou eu para não dobrar o meu coração, para não me fazer humilde diante do outro? Então Jesus nos ensina isso. Nós aprendemos sempre que devemos nos ajoelhar só diante de Deus e Deus nos mostra que também diante dos irmãos nós devemos nos ajoelhar, porque os nossos irmãos são sempre maiores do que nós. Outro aspecto, Jesus lava os pés. Então o gesto do lavar os pés. Por que lavar os pés? Para poder participar da ceia, para poder celebrar bem a ceia. E como que Jesus continua lavando os nossos pés hoje? Por meio da palavra. Quem lê a palavra de Deus e coloca ela em prática, vai lavando não só os pés, mas toda a sua vida, para que um dia possa também celebrar a ceia, não nesse mundo, mas na casa do Pai. Então, queridos irmãos, não querendo fazer uma pregação, mas você que é cristão, você que lê a Bíblia, permita que Jesus lave os seus pés, permita que a palavra de Deus transforme a sua vida, porque se nós não vivermos aquilo que Deus nos pede, nós não vamos chegar na casa dele nem sentar na mesa dele. Então precisamos permitir que a palavra de Deus continue lavando os nossos pés dia após dia, para que ninguém se sinta maior do que ninguém, para que ninguém se sinta mais importante do que ninguém, para que todos nós sejamos irmãos e aprendamos de Jesus que todos nós trazemos em nossa essência, em nosso ser, a presença do próprio Deus. Na Sexta-feira Santa, que é um dos pontos que a mim mais me emociona. Eu celebrei esse ano a Sexta-feira Santa na igreja lá de Nossa Senhora da Conceição em Pereiras. Confesso que no terceiro canto, eis o lenho da cruz, eu quase não consegui cantar tamanha emoção. Por quê? Porque diante da cruz está um mistério tremendo. Como é possível um Deus morrer? E de fato, Deus, Jesus, morreu. E morreu por quê? Morreu para nos salvar. Essa resposta é tão ampla, né? Morreu para nos salvar. Na verdade, Jesus morreu porque ele foi obediente. Ele não teve medo de falar para os poderosos: vocês estão errados. Olha o que vocês estão fazendo com o povo. Vocês não carregam uma palha e colocam fardos pesados nas costas deles. Ou Jesus disse: a casa de meu pai não deve ser casa de comércio, porque ele viu que lá era algo assim muito estranho. Os sumos sacerdotes cobravam taxas
horríveis do povo, e com essas taxas eles iam vivendo de uma forma não muito apropriada. Então Jesus se revolta com isso. Não era um uso justo do dinheiro do templo, tanto que isso é previsto em Êxodo, Deuteronômio, né, o sustento dos sacerdotes, isso tudo é previsto. Mas ali no tempo de Jesus já estava acontecendo uma barbárie. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes do templo, eles causavam assim um verdadeiro mercadão. Parece algumas igrejas que a gente vê por aí, né? Onde vende na televisão a graça, o milagre, não sei o que mais. Mas enfim, isso é um tema para uma outra conversa. Então Jesus, ele vai contra todo esse sistema. Ele vai contra tudo isso que não é da vontade de Deus. E por isso morre na cruz. Por isso morre para nos salvar. Porque se nós fizermos a mesma coisa, seremos salvos. Mas se eu ficar só esperando que o mundo ande e as coisas passem, e eu não tomo partido de falar isso está errado, isso está certo, ou eu não pego com as minhas mãos e faço aquilo que é certo, eu não estou vivendo a salvação. Jesus morreu na cruz e nos mostrou o caminho da salvação. Mas será que nós estamos vivendo esse caminho? É como um pai que ensina um filho a andar de bicicleta. Coloca a criança em cima da bicicleta, vai equilibrando e solta. Mas se a criança pendurar a bicicleta na parede e deixar lá, e nunca mais andar, é uma escolha que ela fez. O pai ensinou. Jesus nos ensinou o caminho da salvação. Ou seja, ir até as últimas consequências no amor. Mas se nós não formos, aí a responsabilidade já é nossa. Somos nós que fizemos a opção de não abraçarmos e não vivermos a nossa salvação. E por fim, a Páscoa, como nós já dissemos, que é o grande grito da vitória. Ou seja, ele que morre, ele que entrega a vida, onde parece que o fim chegou, de repente, rompe o silêncio e ele sai vitorioso. Mostrando que esse é o único caminho, ou seja, abaixar-se diante dos irmãos, fazer-se um com o próximo, entregar a vida até as últimas consequências no amor, esse é o único caminho que nos traz a verdadeira vida. Adão fez o caminho contrário. Adão queria subir para ser Deus. Adão não queria assumir a sua humanidade, ele queria ter poder. Resultado de tudo isso, morreu. Enquanto Cristo, o novo Adão, o verdadeiro Adão, é aquele que faz o movimento contrário e vive. Então agora fica uma escolha para nós, dentro desse mistério da Semana Santa. A quem eu quero seguir? A Jesus que dá a vida, se dobra diante do próximo, vai até a cruz e vence a morte, ou a Adão que tinha tudo do bom e do melhor, mas não quis aproveitar e morreu eternamente? A escolha está em nossas mãos hoje. A quem devemos seguir ou a quem queremos seguir. Em síntese, uma síntese um pouco extensa, em síntese, Edson, vocês que nos acompanham, a Semana Santa é esse grande mistério, mostrando que a vida que Jesus nos ensina, a vida que Jesus nos mostra, é a única que nos traz a verdadeira vida. O resto passa. O poder desse mundo, os títulos, a riqueza, tudo passa. Mas quem vive a vida de Cristo, esse vive eternamente. Para finalizar, aquilo que ele disse a Marta e Maria: aquele que crê em mim, ainda que morra, vive. De fato, se nós cremos nele, vivemos a vida dele, a morte não nos assusta, porque sabemos que ela não é o fim, mas é o início, é o alfa da nossa vida. Quando a gente chega no ômega, ele se torna o alfa. Nós recomeçamos de forma plena, a vida verdadeira. Em síntese é isso. Hoje, então, celebramos a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Infelizmente, temos o lado comercial, né, padre? Chocolate, coelho. Explique-nos essa ressurreição de Cristo em nossas vidas. Certo. O comércio é algo bom e ruim ao mesmo tempo. É como uma faca, né? Tudo é bom e ruim. A gente não pode falar que tudo no sentido material, viu, irmãos? Não entendam de outra forma. Então todas as coisas materiais, não digo das espirituais, mas todas as coisas materiais, elas podem ser boas ou ruins. Depende de como a gente se relaciona com elas. Por exemplo, um bom cozinheiro, e modéstia à parte, isso eu me garanto, né? Um bom cozinheiro, ele vai usar uma faca para produzir um alimento saboroso. Enquanto que uma pessoa de má fé, ele pode usar a faca para ferir uma outra pessoa. Ou seja,
é ambivalente o valor que se atribui àquele material, àquela faca. Então o comércio ele tem esse duplo aspecto. Afinal das contas, quem é que não gosta de um ovo de Páscoa, né? Então se quiserem dar para o padre, a gente está aceitando também. Agora eu sei que tem os deliveries, é só encomendar e mandar entregar. Então, não há mal nenhum em se celebrar a Páscoa com o chocolate, com o ovo da Páscoa, não há mal nenhum. O problema é quando nós cristãos, não digo dos outros, eu falo daqueles que são batizados. O problema é quando nós cristãos tiramos o centro da fé, que é a ressurreição, e colocamos no lugar apenas o aspecto comercial, né? O coelho tem um símbolo cristão da fertilidade, ou seja, da vida abundante. Então foi um símbolo adotado pelo comércio, mas que nos pertence. Então, se um bom pai e uma boa mãe educam os seus filhos explicando os sentidos desse tempo, o ovo, símbolo da vida, ou seja, que maravilha e que mistério, né? Saber que dentro de um ovo, de uma galinha, de um pássaro, sei lá o quê, dentro de um ovo está uma vida, e de repente aquela vida, ela eclode, ela vem à tona. Então, assim, é a beleza. Se nós ensinamos os nossos filhos esses símbolos, o conteúdo que está por trás de tudo isso, e tiramos o aspecto meramente comercial, que não é ruim e que mantém a engrenagem da sociedade funcionando, mas se nós ensinamos os nossos filhos a importância disso, olha, o ovo simboliza a vida que vem à tona, o coelho lembra a fertilidade, ou seja, a igreja, Cristo, ele é fértil no seu amor, ele é abundante no seu amor, e se nós usamos, por exemplo, o chocolate para partilhar com os mais pobres, se a gente sabe usar todos esses aspectos, não há mal. O problema, eu repito, é quando nós tiramos o Cristo, tiramos a centralidade e colocamos outra coisa. Ou valorizamos os anéis e esquecemos dos dedos, né? Colocamos os acessórios como mais importantes e esquecemos do essencial nesse tempo. A Páscoa, como já disse, o significado da Páscoa, de fato, é a grande vitória de Cristo e do projeto por ele anunciado. Projeto de perdão incondicional, perdoa 70 vezes 7. Projeto de amor, sem distinção, perdoa os teus inimigos, ama quem te persegue e reza pelos teus malfeitores. É a vitória desse projeto. Quando o mundo nos ensina que devemos ser indiferentes, quando o mundo nos ensina que devemos ser egoístas, quando o mundo nos ensina que devemos viver um certo cuidado de si e apenas de si, Jesus vem e fala, não, o meu projeto é outro. E nós chegamos então na Páscoa e vemos qual é o projeto que vence. É o projeto de Pilatos? É o projeto do Sinédrio? É o projeto dos poderosos do tempo de Jesus? É o projeto de Cristo. É o projeto do amor, é o projeto do perdão, é o projeto da entrega. É esse projeto que vence. Agora, se você quer ser um vencedor, como nós vemos por aí, com Cristo somos mais que vencedores. Somos, mas se vivemos o projeto dele. Se vivemos o projeto de Cristo, somos mais que vencedores. Mas se vivemos o projeto do mundo, e apenas esse, nós já somos perdedores há muito tempo. Bom, neste ano, a Quaresma, a Semana Santa e hoje a Páscoa estão sendo diferentes dos outros anos por causa dessa pandemia, né, do coronavírus. Padre, o senhor, como foi celebrar esses dias sem aquela participação presencial do povo, porém espiritual pela internet? Sim, confesso que não espero celebrar mais uma Semana Santa assim. É algo assim que nos emociona só de pensar que o povo, em virtude de algo que não foi escolha nossa, mas o povo e nós, enquanto povo de Deus também, nós padres, nós pastores, enquanto povo de Deus, estamos privados dessa comunhão de irmãos de modo presencial. Na Sexta-feira Santa, quando presidia a celebração da Paixão, ao voltar de Pereiras, eu falava com o seminarista como é difícil celebrar sem a presença do corpo místico de Cristo, ou seja, com a presença do povo, da igreja, porque faz falta, parece que há um vazio. Em todo caso, né, nós abraçamos, ou seja, nós assumimos isso como algo necessário. Então, se são as orientações da Organização Mundial da Saúde, se são as orientações dadas por pessoas da área científica, médicos e pessoas formadas nesse campo, nós devemos sim obedecer. Eu sou formado em filosofia e teologia, eu não ouso
opinar e nem dar palpites no campo médico. Isso quem tem que fazer são os médicos e os cientistas. Então, se de fato precisamos nos isolar para evitar que a curva dessa pandemia fique muito acentuada e venha a gerar um colapso na rede de saúde do nosso país, que já não é tão boa como a gente gostaria, então vamos evitar, vamos nos isolar, vamos sair o mínimo possível e ficar mais em casa. É claro que alguns serviços são indispensáveis, as pessoas vão, padre, tem os comerciantes, tem o pessoal, meu pai é pedreiro, meu pai é autônomo, ele ganha aquilo que trabalha, a gente sabe disso. Então, eu vejo sim a grande necessidade de se ver um meio termo, melhor dizendo. Eu estava até assistindo anteontem ou ontem o ministro Mandetta falando sobre isso. Eu falei, bom, graças a Deus estão pensando em algo, mas eu só espero que os nossos governantes e também os seus ministros ou secretários tenham prudência suficiente para valorizar muito mais a vida do que o material. E dá sim para valorizar a vida mesmo nesse tempo de isolamento. Às vezes as pessoas falam que não tem como. E gostaria de citar aqui um trecho da homilia de Raniero Cantalamessa, que foi agora na Sexta-feira Santa, quando ele pregava para o Santo Padre, o Papa Francisco. Raniero Cantalamessa disse: vamos deixar um mundo talvez um pouco mais pobre materialmente, mas muito mais rico de humanidade. De fato. Talvez a gente não consiga fazer com que a economia fique daquele jeito que a gente sempre sonhou e nunca viu, né? Mas, com certeza, temos uma oportunidade tanta para crescermos no campo da humanidade. Quanta solidariedade! Aqui o meu escritório, o Edsonville, está cheio de alimentos, de pessoas que trazem todos os dias uma cesta básica, um leite, um arroz, um feijão, e todos os dias saem daqui de casa 5, 6, 7 cestas básicas, leite, alimento, para pessoas que precisam. Como que a solidariedade floresceu. Então, aquilo que Raniero Cantalamessa dizia na celebração da Paixão é algo muito verdadeiro. Talvez a gente não consiga estabelecer a economia sonhada e nunca vista, mas temos a chance hoje de gerarmos uma sociedade mais humana, mais solidária, mais fraterna. Essa é a grande herança que eu acredito que essa pandemia vai nos dar. Em todo caso, voltando ao foco da pergunta, foi muito difícil celebrar sem o povo, confesso. Mas, dizia aqui para os seminaristas, e soube também por eles, que Dom Maurício, nosso arcebispo, afirmou a mesma coisa, coincidentemente. Fizemos, e eu tenho certeza que, pelo menos aqui na Laranjal, o Padre Edson, o Padre José e eu, fizemos do melhor modo possível, como se as nossas igrejas estivessem lotadas. Por quê? Porque o nosso povo estava unido, nosso povo estava presente, como você bem disse, espiritualmente. Então, ontem, quando nós encerrávamos a Vigília Pascal, Padre Paulo Bronzato, que veio passar esses dias comigo também para ajudar aqui nas celebrações com Pereiras, e eu, nós dizíamos, o cansaço foi o mesmo. Nós terminamos ontem à noite com o mesmo cansaço de uma Semana Santa normal. Por quê? Nos doamos e nos dedicamos tanto ou mais do que nos outros anos. Então, como foi celebrar? Foi muito difícil, mas nós fizemos todo o nosso possível, tudo aquilo que estava ao nosso alcance, para que a Semana Santa fosse celebrada com tudo aquilo que ela merece dentro do campo do mistério e com tudo aquilo que o nosso povo também espera dentro do campo da fé. Então, em síntese, foi isso. E repito, espero que seja a única e a última vez que eu e os outros padres no mundo todo celebramos a Semana Santa dessa forma. No ano que vem espero que essa Semana Santa, né, que virá, seja assim uma Semana Santa com muita gente, com a presença do povo, com o nosso teatro de rua, com as nossas procissões, com tudo aquilo que já é de costume. Mas, enfim, neste ano foi assim e fizemos com o nosso povo da melhor forma possível. E alguns pontos que aqui eu preciso até ser muito justo e parabenizar como o nosso povo correspondeu bem. No Domingo de Ramos, porque nós somos desafiados também agora com esse novo modo de vida a sermos mais criativos. No Domingo de Ramos, aqui na Paróquia São João Batista, eu fiquei lá no cemitério, que é um lugar com menos tráfego de veículos, aspergindo os ramos. Eu fiquei 1h30 aspergindo sem parar.
o nosso povo passou com seus ramos lá, louvando a Deus, louvando ao nosso rei que entrava na sua semana maior. Então o nosso povo passou. Soube também que o Padre Edson fez um percurso aspergindo os ramos nas casas, e muitas casas, se não quase todas dos católicos, com seus ramos na frente. Ou seja, atitudes belíssimas, e o nosso povo correspondendo. Na Quinta-feira Santa, nossas famílias lavando os pés. Foi emocionante quando eu recebi aquele monte de fotos de criança lavando o pé de pai, pais, mães lavando os pés dos seus filhos. Ou seja, é isso. Quando nós aprendemos em nossas casas lavarmos os pés uns dos outros, a semente do reino está brotando ali. Então foi uma semana dolorosa, difícil, diferente, mas que despertou muita luz, muita luz. Então que essas luzes e essas cruzes nos ajudem a vivermos a partir daqui de um modo diferente. Não só o convívio social, mas também a fé, o modo da fé, a igreja, né? Então, em síntese é isso. Muito bom. Olha, belas palavras. Eu agradeço o Padre Átila. Foi meio que combinado de ontem para hoje, né, Padre? Peço desculpas por algo, mas foi muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço imensamente e deixo aqui a orientação. Vocês que estão vivendo o isolamento, vocês estão em casa, vocês que não estão participando da missa, não se esqueçam de ler a Bíblia. Então, por favor, estão em casa, peguem a Bíblia, peguem os Evangelhos. Pega ali Mateus, Marcos, Lucas e João, leiam os Evangelhos. É importante, vamos aproveitar esse tempo bem. E para quem gosta talvez de ler alguma coisa mais sobre a vida de Jesus e quer saber um pouco mais sobre a Semana Santa de um modo profundo, esse livro é muito bom, do Papa Bento XVI. Ele assina como Josef Ratzinger, ele assina com seu nome, que é o livro Jesus de Nazaré. São 3 volumes, mas esse aqui especificamente ele vai tratar da entrada de Jerusalém até a ressurreição. É a Semana Santa. É um livro profundo e belíssimo ao mesmo tempo. Então, todos os anos, eu tomo por opção pegar esse livro e meditá-lo ao longo da semana. Então, hoje eu concluo uma boa parte dele e depois continuo também alguns pontos que são acrescentados para a leitura. Então, fica aqui essas dicas. Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição, e a Bíblia, é claro, os Evangelhos. Então eu que agradeço, Edson, pela oportunidade de sentarmos, chegarmos até as pessoas, até as famílias, e como a partir de toda essa situação a gente reaprende, ou aprende no meu caso, a valorizar a imprensa, os meios sociais. Às vezes a gente passa, né, acha que o Facebook é só para curtir e compartilhar, e hoje a gente depende dele para chegar na casa das pessoas. Então assim, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, e aqui fica uma lição também para a gente aprender a usar bem esses meios de comunicação para evangelizar. Estou fazendo, só abrindo um parênteses aqui, estou fazendo vídeos semanais de catequese para os crismandos, para o pessoal da pré-crisma, e está dando certo. Então a gente está reaprendendo a viver toda essa dinâmica de fé, de comunidade, de pastoral, e com certeza sairemos dessa pandemia muito mais fortalecidos. Deus está do nosso lado, disse Raniero Cantalamessa na homilia de sexta-feira. Deus não está do lado do vírus, Deus está do nosso lado. O vírus que está aí é só para nos despertar, para não cairmos no abismo do individualismo, mas para lembrarmos que somos pessoas de relação. Então agradeço imensamente a tua pronta disponibilidade, né, até o seu oferecimento para vir fazer essa entrevista, e fico sempre à disposição quando precisar. Obrigado. E quando também for possível a nós, fico sempre à disposição. Obrigado. E aqui fico à disposição de todos aqueles que nos assistem. Quaisquer dúvidas, quaisquer perguntas, depois penso que o Edson pode postar o número do WhatsApp, pode mandar a pergunta por ali, a gente vai respondendo na medida do possível, caso queira orientações de leitura. Então fico à disposição também para aqueles que estão nos assistindo para quaisquer dúvidas ou situações que a gente possa encaminhar. Então agradeço imensamente, de coração, muito obrigado. Agradecer ao Padre e agradeço a vocês também que acompanharam essa live, né, esse ao vivo aqui com o Padre Átila. Bom, estamos ao vivo, eu vou sair de cena agora e gostaria, para fechar com chave de ouro, que o senhor fizesse uma oração para todos nós, né, deixando também uma mensagem para todos aqueles que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Então, agora, vou focar no Padre e o senhor poderá fazer então a oração.
Muito bem, gostaria então de encerrar esse nosso encontro com as palavras de São Paulo apóstolo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 14. São Paulo apóstolo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, inútil seria a nossa pregação, e nós seríamos os mais tolos de todos os homens. Então é a ressurreição que nos garante que a vida que Cristo nos apresenta é a melhor opção, é a melhor escolha. Então agora darei a todos aqueles que nos acompanham a bênção, pedindo para que a luz de Deus, a luz de Cristo, que dissipa as trevas, que dissipa o pecado, que dissipa o mal, possa chegar até as casas, iluminar e tirar tudo aquilo que vai contra esse projeto de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos aqueles que nos acompanham, trazendo a luz e a paz do Cristo ressuscitado, por meio da intercessão de sua sempre fiel discípula, a Virgem Maria. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa Páscoa a todos.